A chuva caía forte no vidro do táxi naquela madrugada. Helena segurava seu filho Mateus, de apenas 3 anos, contra o peito. O menino estava com muita febre. 42 graus mostrava o termômetro em suas mãos, que tremiam de desespero. "Por favor, dirija mais rápido", pediu ela ao motorista, enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. A chuva entrava pela janela do carro velho. Era madrugada em Salvador, e Helena estava vivendo seu pior pesadelo. Quando viu o Hospital Santa Helena na sua frente, foi como ver uma luz de esperança. Mas ela não fazia ideia de que dentro daquele hospital o destino tinha preparado um encontro que ia mudar a vida dela para sempre. Porque a vida, às vezes, nos obriga a enfrentar justamente aquilo que mais tentamos evitar. Me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. E se está se emocionando, deixa um like que ajuda muito o nosso canal. Helena não podia imaginar que o médico que estava de plantão naquela noite era justamente a última pessoa no mundo que ela queria encontrar. Para entender o que estava acontecendo naquela madrugada chuvosa, precisamos voltar no tempo. 3 anos antes, Helena era uma jovem de 25 anos, estudante de enfermagem na faculdade. Ela estava completamente apaixonada por um rapaz chamado Caio Valença. Caio não era um estudante qualquer. Ele vinha de uma família muito rica de Recife, donos de uma grande empresa de construção. Mas apesar de toda essa diferença social, os dois se amavam de verdade. Faziam planos juntos, sonhavam com o futuro e Helena acreditava que nada poderia separá-los. Até que descobriu que estava grávida. Helena lembra até hoje daquele momento. Estava sozinha no banheiro da faculdade, olhando para o teste de gravidez com 2 risquinhas azuis. Seu coração disparou. Era uma mistura de alegria e pânico ao mesmo tempo. Ela queria contar para Caio, mas o medo foi mais forte. Helena conhecia a família dele. Sabia que uma enfermeira pobre e grávida nunca seria aceita naquele mundo de luxo e dinheiro. A mãe de Caio, Dona Márcia, sempre deixou claro que já tinha escolhido a esposa perfeita para o filho. Carolina Moraes, filha de um cirurgião importante. Durante semanas, Helena carregou esse segredo sozinha. Via Caio todos os dias na faculdade, fingia que estava tudo normal, mas por dentro estava se despedaçando. Ele percebia que algo estava diferente e perguntava se ela estava bem. Helena só sorria e dizia que era cansaço dos estudos. A pressão ficou insuportável quando Helena soube que a família de Caio estava organizando uma festa para apresentar Carolina como a namorada oficial dele. Foi nesse momento que ela tomou a decisão mais difícil da sua vida: fugir. Uma manhã, Helena simplesmente desapareceu. Não disse nada para ninguém. Pegou suas poucas coisas, usou todas as economias que tinha e comprou uma passagem de ônibus para Salvador. Deixou apenas um bilhete para Caio, dizendo que precisava seguir seu próprio caminho e que ele deveria esquecer o que tiveram. Caio tentou procurá-la, ligou para amigos, foi até a casa da família dela. Mas Helena tinha apagado todos os rastros. Ela queria que ele vivesse a vida que a família dele planejou, sem se preocupar com uma namorada pobre e grávida. Em Salvador, Helena começou uma vida completamente nova. Alugou um quartinho pequeno no bairro das Flores, um lugar simples, mas cheio de gente boa. Foi lá que conheceu Dona Carmen, uma senhora de 62 anos que se tornou sua melhor amiga e uma avó de coração para Mateus. Dona Carmen era viúva, dona de um pequeno armarinho na rua principal do bairro. Quando viu Helena grávida e sozinha, não pensou 2 vezes em ajudar. Foi ela quem ficou na sala de espera do hospital no dia que Mateus nasceu. Foi ela quem ensinou Helena a dar banho no bebê, a fazer mingau, a trocar fraldas. Durante esses 3 anos, Helena trabalhou muito para sustentar o filho. De manhã, trabalhava como enfermeira em uma clínica particular. À tarde, cuidava de idosos em suas casas. À noite, estudava para terminar a faculdade que tinha deixado para trás. Era uma vida cansativa, mas ela estava orgulhosa da sua independência.
Mateus cresceu como um menino esperto e carinhoso. Tinha os cabelos cacheados da mãe, mas os olhos eram igualzinhos aos do pai, cor de mel, brilhantes, expressivos. Toda vez que Helena olhava para eles, sentia uma pontada no coração. Era como ver Caio ali, no rostinho inocente do filho. O menino sempre perguntava sobre o pai. Helena dizia que o papai morava muito longe e não podia visitá-los. Mateus aceitava essa explicação com a simplicidade das crianças, mas Helena sabia que um dia teria que contar a verdade. Dona Carmen sempre dizia para ela: "Minha filha, esse segredo vai ficar pesado demais para você carregar sozinha. Um dia você vai ter que enfrentar o passado." Mas Helena tinha medo de Caio rejeitá-la, medo dele querer tirar Mateus dela, medo de não ser suficiente para o mundo dele. Por isso, continuou vivendo sua vida simples em Salvador, criando o filho com muito amor, mas sempre olhando por cima do ombro, com receio de que o passado a encontrasse. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de tempestade. Mateus estava doente há 2 dias. Primeiro foi só uma gripe simples, mas a febre não baixava. Helena tentou todos os remédios caseiros que conhecia. Levou o menino ao posto de saúde do bairro, mas nada funcionava. Quando o termômetro marcou 42 graus, Helena soube que não podia mais esperar. Pegou Mateus no colo, chamou um táxi e pediu para levar ao melhor hospital da cidade, o Hospital Santa Helena. Ela não sabia que aquele hospital tinha sido reformado pela empresa da família Valença. Não sabia que Caio tinha voltado para Salvador há 1 mês para trabalhar como diretor clínico. Não sabia que o destino estava prestes a colocar cara a cara 2 pessoas que tinham tentado se esquecer por 3 longos anos. Quando o táxi parou na porta do hospital, Helena desceu correndo com Mateus nos braços. A chuva molhava seus cabelos, mas ela nem sentia. Só pensava em salvar seu filho. Só pensava em chegar logo ao pronto-socorro. Não tinha ideia de que, a alguns metros dali, o homem que ela tanto amou e de quem tanto fugiu, estava terminando uma cirurgia e se preparando para atender a próxima emergência. A tempestade que caía sobre Salvador naquela madrugada parecia espelhar o desespero no coração de Helena. O vento balançava as palmeiras na entrada do hospital e os raios iluminavam o céu escuro como flashes de uma câmera gigante. Helena correu pela porta automática do pronto-socorro, com Mateus desacordado em seus braços. O menino estava molinho como um boneco de pano, a pele queimando de febre. Ela podia sentir o calor do corpinho através da roupinha encharcada de suor. "Por favor, alguém me ajuda!" gritou Helena assim que entrou. Sua voz ecoou pelo corredor branco e silencioso do hospital. Uma enfermeira apareceu correndo, seguida por 2 técnicos. "O que aconteceu?" perguntou a mulher, já preparando uma maca pequena. "Meu filho está com muita febre, não consegue baixar", explicou Helena, deitando Mateus com cuidado na maca. 42 graus, ele não responde direito. A enfermeira checou rapidamente os sinais vitais do menino. "Vamos levá-lo para a sala de emergência. Qual é o nome dele?" "Mateus Ribeiro Duarte", respondeu Helena, correndo ao lado da maca pelos corredores do hospital. "Ele tem 3 anos, não tem nenhuma doença conhecida, mas a febre começou há 2 dias e não baixa com nada." O Hospital Santa Helena era um prédio antigo e bonito, reformado recentemente. Os corredores tinham piso de mármore que ecoava os passos apressados. Nas paredes, quadros com paisagens da Bahia tentavam trazer um pouco de calma para quem estava vivendo momentos de desespero. Quando chegaram à sala de emergência, a enfermeira disse: "Vou chamar o pediatra de plantão. Ele chegou há pouco tempo no hospital, mas é muito competente." Helena não prestou atenção nesse comentário. Estava concentrada em Mateus, segurando a mãozinha pequena e quente dele, sussurrando palavras de carinho no ouvido do filho. "Vai ficar tudo bem, meu amor", dizia ela, tentando controlar as próprias lágrimas. "A mamãe está aqui. Você vai ficar bom." O temporal lá fora parecia estar ficando mais forte.
O barulho da chuva batendo nas janelas misturava-se com os sons típicos de um hospital. Bips dos aparelhos, passos apressados, conversas baixas dos funcionários. Helena olhou ao redor da sala. Era limpa e bem equipada, com aparelhos modernos que ela reconhecia dos seus estudos de enfermagem. Isso a tranquilizou um pouco. Pelo menos Mateus estava em um bom lugar, com pessoas que saberiam cuidar dele. Foi nesse momento que ela ouviu uma voz familiar ecoando pelo corredor. "Onde está a criança com febre alta?" perguntava uma voz masculina, clara e decidida. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ela conhecia essa voz. Era impossível, não podia ser verdade. Devia estar imaginando coisas por causa do desespero e do cansaço. A enfermeira respondeu: "Sala 3, doutor. Menino de 3 anos, temperatura de 42 graus. Helena ouviu os passos se aproximando. Seu coração começou a bater tão forte que ela tinha certeza de que todos no hospital podiam ouvir. Ela virou o rosto para o lado oposto da porta, fingindo que estava ajeitando a coberta de Mateus. Talvez seja só coincidência, pensou ela. Existem milhares de homens em Salvador com vozes parecidas. Mas no fundo do coração, Helena sabia que não era coincidência. Sabia que o destino tinha resolvido colocar frente a frente duas pessoas que tentaram se esquecer por 3 anos. Sabia que todos os seus medos estavam prestes a se tornar realidade. Os passos pararam na porta da sala. Helena podia sentir uma presença ali, mas não tinha coragem de virar e olhar. Suas mãos tremiam enquanto acariciava os cabelos suados de Mateus. "Boa noite", disse a voz, agora mais próxima. "Sou o Dr. Caio Valença, pediatra responsável pelo plantão." Quando Helena ouviu o nome completo, soube que não havia mais dúvidas. Era ele, era Caio, o homem que ela amou, o pai do seu filho. O homem de quem ela fugiu 3 anos atrás estava ali, a poucos metros de distância. Helena fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazer toda a situação desaparecer. Mas quando os abriu novamente, ainda estava na mesma sala de hospital, com Mateus doente na maca, e os passos de Caio se aproximando cada vez mais. Ela tentou se esconder atrás dos cabelos que caíam no rosto, tentou se fazer invisível, mas sabia que era questão de segundos até ele vê-la, até ele reconhecê-la, até todo o passado que ela tinha tentado enterrar vir à tona de uma vez só. "Vou examinar a criança agora", disse Caio para a enfermeira. "Pode me passar o prontuário?" Helena ouviu o barulho de papéis sendo manuseados, o som de Caio lavando as mãos na pia, os passos dele se aproximando da maca onde Mateus estava. Do lado de fora, um raio iluminou o céu e o trovão ecoou forte, como se até a natureza soubesse que algo muito importante estava prestes a acontecer naquela sala pequena do Hospital Santa Helena. Helena respirou fundo e se preparou para o momento que mudaria tudo, porque ela sabia que não podia mais fugir, não podia mais se esconder, não havia como evitar o encontro que o destino tinha planejado. Lentamente, muito lentamente, ela virou o rosto na direção da voz que conhecia tão bem. E seus olhos encontraram os olhos cor-de-mel de Caio Valença. Enquanto Helena vivia seu momento de desespero no táxi do outro lado da cidade, Caio Valença terminava mais uma cirurgia no Hospital Santa Helena. Eram 3 da manhã e ele estava cansado, mas satisfeito. A operação tinha sido um sucesso. Caio tinha 30 anos e estava em Salvador há apenas 1 mês. Tinha voltado do Rio de Janeiro, onde fez sua especialização em pediatria, para assumir o cargo de diretor clínico do hospital, que sua própria família tinha ajudado a reformar. A decisão de voltar para o Nordeste não foi fácil. Seus pais, Márcia e Roberto Valença, queriam que ele ficasse em Recife para assumir os negócios da família. A construtora Valença era um império que valia milhões, e Caio era o único herdeiro. "Você está desperdiçando seu talento", dizia Dona Márcia toda vez que conversavam por telefone. "Medicina é um hobby bonito, mas o dinheiro de verdade está nos negócios da família."
Mas Caio não conseguia se imaginar passando o dia inteiro em escritórios, discutindo contratos e orçamentos. Desde criança, ele sonhava em ser médico. Queria salvar vidas, fazer a diferença no mundo. O dinheiro da família era importante, mas não era tudo para ele. A mudança para Salvador também tinha outro motivo, que Caio não comentava com ninguém. Ele estava tentando esquecer alguém, tentando apagar da memória uma história de amor que terminou de forma abrupta 3 anos atrás. Helena Ribeiro tinha desaparecido da vida dele sem explicação. Um dia, eles estavam fazendo planos para o futuro. No outro, ela tinha sumido, deixando apenas um bilhete frio e distante. Caio procurou por ela durante meses, mas foi como se Helena tivesse se evaporado no ar. Por muito tempo, ele se perguntou o que tinha feito de errado, se havia dito algo que a magoou, se ela tinha se cansado das diferenças sociais entre eles. Nunca conseguiu uma resposta, e isso o atormentava. Para piorar as coisas, logo depois do desaparecimento de Helena, sua mãe começou a insistir para que ele namorasse Carolina Moraes. Carolina era filha de um cirurgião importante, bonita, educada e vinha de uma família rica como a deles. Ela é perfeita para você, dizia Dona Márcia. Vocês fariam um casal lindo e as famílias se conhecem há anos. Caio até tentou se interessar por Carolina. Saíram algumas vezes, foram a festas juntos, e ela realmente era uma pessoa legal. Mas ele não conseguia esquecer Helena. Não conseguia parar de pensar na risada dela, no jeito carinhoso como ela cuidava das pessoas, na simplicidade que a tornava especial. Foi por isso que ele aceitou o emprego em Salvador. Queria distância da pressão familiar, queria começar uma nova vida, longe de tudo que o lembrava do passado. O Hospital Santa Helena era perfeito para ele. Ficava na beira da Baía de Todos os Santos, em um prédio antigo e charmoso que misturava história com tecnologia moderna. Caio gostava de trabalhar ali, gostava dos colegas e, principalmente, gostava de cuidar das crianças. Naquela noite de tempestade, ele estava de plantão, cobrindo um colega que tinha ficado doente. Normalmente, Caio trabalhava durante o dia, mas não se importava de ajudar quando necessário. Tinha acabado de operar um menino que tinha caído da bicicleta e quebrado o braço. A cirurgia foi simples, mas demorou mais do que o esperado por causa de algumas complicações. Agora ele estava lavando as mãos e tirando o avental cirúrgico, pensando em finalmente ir para casa descansar. Foi quando a enfermeira do pronto-socorro apareceu correndo. Dr. Caio, chegou uma emergência, disse ela, um pouco ofegante. Criança de 3 anos com febre muito alta. A mãe está desesperada. Caio suspirou. Estava cansado, mas sabia que não podia deixar uma criança doente esperando. Vou lá agora, respondeu pegando um jaleco limpo. Que sala? Sala 3. A febre está em 42 graus. E o menino não responde direito. Febre alta em criança pequena era sempre preocupante. Caio pegou o prontuário e se dirigiu rapidamente para o pronto-socorro. Pelo caminho, pensou nas possíveis causas. Infecção viral, pneumonia, meningite. Teria que examinar a criança com cuidado para descobrir o que estava acontecendo. O barulho da tempestade lá fora era ensurdecedor. Caio gostava de chuva, sempre achou o som relaxante, mas naquela noite parecia que a natureza estava em guerra. Os raios iluminavam os corredores do hospital através das janelas grandes. Quando chegou perto da sala 3, Caio ouviu uma voz de mulher falando baixinho com a criança. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Havia algo familiar naquela voz, mas Caio não conseguiu identificar o quê. Talvez fosse só cansaço, ou talvez lembrasse alguma paciente que ele já tinha atendido. Ele parou na porta e anunciou sua presença. Boa noite. Sou o Dr. Caio Valença, pediatra responsável pelo plantão. Quando disse seu nome, sentiu um movimento estranho dentro da sala, como se alguém tivesse se assustado. Mas não deu muita importância. Sabia que os pais sempre ficavam nervosos quando viam o médico chegando.
Caio entrou na sala focado na criança doente. Viu um menino pequeno deitado na maca, com os cabelos cacheados grudados na testa de suor. A febre era realmente alta, dava para ver que ele estava muito doente. Foi quando Caio olhou para o lado e viu a mulher que estava sentada ao lado da maca. O mundo parou, o coração dele disparou, como se tivesse levado um choque elétrico. Ali, a poucos metros de distância, estava Helena Ribeiro, a mulher que ele tinha amado mais do que tudo na vida. A mulher que tinha desaparecido sem explicação 3 anos atrás. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer, por mais que tentasse. Helena estava mais magra, mais madura, com o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação, mas era ela. Caio tinha certeza absoluta, reconheceria aqueles olhos castanhos em qualquer lugar do mundo. Por um momento que pareceu eterno, eles só se olharam. 3 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de amor represado estavam todos ali, naquele olhar. Foi então que Caio baixou os olhos para a criança na maca e teve o segundo choque da noite. O menino tinha olhos cor-de-mel, exatamente iguais aos seus. O tempo parou naquela sala pequena do Hospital Santa Helena. Caio e Helena se olharam como se fossem 2 pessoas que tinham acabado de acordar de um sonho muito longo. 3 anos de ausência desapareceram em segundos. Helena sentiu as pernas tremerem. Todas as noites em que ela imaginou esse momento, todos os medos que carregou durante esses anos, tudo estava acontecendo agora, bem na sua frente. Ela queria falar, queria explicar, mas as palavras simplesmente não saíam da sua garganta. Caio também estava em choque. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer estava ali, real, tangível. Não era um sonho nem uma lembrança. Era Helena de verdade, mais bonita ainda, apesar do cansaço estampado no rosto. Mas foi o menino na maca que fez o coração de Caio acelerar ainda mais. Mesmo doente, mesmo com febre alta, aqueles olhos cor-de-mel eram inconfundíveis. Eram seus próprios olhos olhando de volta para ele. Helena foi a primeira palavra que conseguiu dizer, e sua voz saiu mais rouca do que ele esperava. Helena apenas assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto, misturando-se com as lágrimas de preocupação que ela já estava derramando pelo filho. A enfermeira que estava na sala percebeu que algo estranho estava acontecendo. "Vocês se conhecem?" perguntou ela, olhando de um para o outro. Caio se esforçou para voltar à realidade. Ele era um médico, estava ali para cuidar de uma criança doente. Seus sentimentos pessoais teriam que esperar. "Nos conhecemos há muito tempo", respondeu, tentando manter a voz profissional. "Mas agora preciso examinar esta criança." Ele se aproximou da maca, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Nunca tinha se sentido tão nervoso durante um atendimento médico. Helena se afastou um pouco para dar espaço, mas continuou segurando a mãozinha de Mateus. "Qual é o nome dele?" perguntou Caio, embora já soubesse a resposta pelo prontuário. "Mateus", respondeu Helena com a voz baixinha. "Mateus Ribeiro Duarte." Caio percebeu que ela não mencionou o sobrenome do pai. Isso confirmou suas suspeitas, mas ele tentou se concentrar no exame médico. Começou a checar os sinais vitais do menino, ouvir o coração, examinar a garganta. "Há quanto tempo ele está com febre?" perguntou, tentando manter o tom profissional. 2 dias, respondeu Helena. Começou como uma gripe simples, mas a febre não baixa. Hoje à noite chegou a 42 graus e ele começou a ficar molinho, sem responder direito. Caio continuou o exame, mas sua mente estava acelerada. Fazia cálculos mentais automaticamente. Se o menino tinha 3 anos e Helena tinha desaparecido há 3 anos, as contas batiam perfeitamente. "Ele tem alguma doença conhecida? Alguma alergia?" perguntou Caio, embora sua atenção estivesse dividida entre o exame médico e a tempestade de emoções dentro do seu peito. "Não, ele sempre foi saudável", respondeu Helena. "Só gripes normais de criança." Quando Caio tocou a testa de Mateus para sentir a temperatura, o menino abriu os olhos lentamente.
Foram alguns segundos apenas, mas o suficiente para Caio ver de perto aqueles olhos cor-de-mel que eram idênticos aos seus. O menino murmurou algo inaudível e fechou os olhos novamente. Helena se inclinou sobre ele, beijando a testa quente. "Mamãe está aqui, meu amor", sussurrou ela. Caio observou a cena e sentiu o coração apertar. A forma carinhosa como Helena cuidava da criança, o amor visível em cada gesto, tudo isso o emocionou profundamente. Mas, ao mesmo tempo, uma mistura de raiva e dor começou a crescer dentro dele. Se suas suspeitas estavam certas, Helena tinha escondido a existência do próprio filho dele durante 3 anos. Tinha privado Caio de conhecer seu próprio sangue. Tinha feito ele perder os primeiros anos de vida da criança. "Vou solicitar alguns exames", disse Caio, tentando controlar as emoções. "Hemograma completo, exame de urina e vamos fazer um raio-x do tórax para descartar pneumonia." Helena assentiu. "Demora muito para sair o resultado?" "Cerca de 1 hora para os exames de sangue e urina. O raio-x sai na hora", explicou Caio. "Enquanto isso, vou aplicar um antitérmico mais forte para baixar a febre." Ele se dirigiu à enfermeira. "Pode preparar dipirona endovenosa, por favor, e já solicite os exames que mencionei." A enfermeira saiu da sala para providenciar os medicamentos. Caio e Helena ficaram sozinhos com Mateus, e o silêncio pesou entre eles como uma tempestade prestes a explodir. "Helena, começou Caio, mas ela o interrompeu. "Por favor, não agora", disse ela sem conseguir olhar nos olhos dele. "Só cuida do Mateus. Depois a gente conversa." Caio queria protestar, queria exigir respostas imediatas, mas olhou para o menino doente na maca e soube que Helena estava certa. A prioridade era cuidar da criança. As explicações poderiam esperar. A enfermeira voltou com o soro e o medicamento. Caio aplicou o antitérmico e ficou observando enquanto o líquido transparente entrava na veia pequenina do braço de Mateus. "A febre deve começar a baixar em uns 20 minutos", explicou ele. "Vou acompanhar de perto." Helena assentiu, mas continuava evitando olhar diretamente para Caio. Ela segurava a mão de Mateus e cantarolava baixinho uma música de ninar. Caio reconheceu a melodia. Era a mesma música que Helena cantava quando eles namoravam e ela estava nervosa ou preocupada. Mais uma confirmação de que nada havia mudado, apesar dos 3 anos de distância. Do lado de fora, a tempestade continuava forte. Os raios iluminavam a janela da sala, e o barulho da chuva criava uma trilha sonora dramática para aquele reencontro inesperado. Caio sabia que sua vida tinha mudado completamente naquela noite. Não importava o que acontecesse dali para frente, nada mais seria como antes. Porque agora ele tinha certeza de que aquele menino de olhos cor-de-mel era seu filho. E Helena era a mãe do seu filho. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer agora estava ali, mais próxima do que esteve nos últimos 3 anos, mas ao mesmo tempo mais distante do que nunca. Porque entre eles agora havia um segredo imenso, um segredo que mudaria tudo para sempre. O antitérmico começou a fazer efeito depois de 20 minutos. A temperatura de Mateus baixou para 39 graus, e ele começou a responder melhor aos estímulos. Era um bom sinal, mas Caio sabia que precisava descobrir a causa da febre para tratá-la adequadamente. "Vou solicitar mais alguns exames", disse Caio, escrevendo no prontuário. "Preciso de algumas informações sobre o histórico médico dele." Helena assentiu, ainda evitando olhar diretamente nos olhos dele. "Pode perguntar. Ele já teve convulsão febril alguma vez?" "Não, nunca." "E na família? Alguém tem histórico de convulsões ou problemas neurológicos?" Helena hesitou por um momento. Como podia responder essa pergunta sem mencionar que a família do pai da criança estava bem ali na sua frente? "Não que eu saiba", respondeu baixinho. Caio percebeu a hesitação dela e sentiu o estômago apertar. Mais uma confirmação das suas suspeitas. "E doenças cardíacas? Alguém da família tem problemas no coração?" Novamente Helena hesitou,
Ela sabia que o avô de Caio tinha morrido de infarto, mas como podia falar isso sem revelar a verdade? Não tenho certeza, disse ela, claramente desconfortável. Gente, me conta nos comentários o que vocês estão achando dessa história até agora. Vocês acham que Helena deveria contar a verdade para Caio neste momento? Deixe um like aí para ajudar nosso canal, porque histórias como essa chegam até vocês graças ao apoio de cada um. Caio estava ficando cada vez mais tenso. As respostas vagas de Helena só confirmavam o que ele já suspeitava. Decidiu ser mais direto. Helena, eu preciso do histórico médico completo da criança. Isso inclui informações sobre o pai, onde ele está, por que não veio ao hospital. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Mateus, que estava dormindo mais tranquilo agora, e depois para as próprias mãos. As lágrimas voltaram a descer pelo seu rosto. Ele não sabe que Mateus existe, disse ela finalmente, com a voz quebrada. Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo suspeitando da verdade, ouvir a confirmação foi devastador. Como assim não sabe? Perguntou, tentando controlar a voz. É complicado, respondeu Helena, ainda sem conseguir olhar para ele. Complicado como, Helena? A voz de Caio estava ficando mais alterada. Um homem tem o direito de saber que é pai. Foi nesse momento que a enfermeira voltou à sala. Doutor, os resultados dos primeiros exames chegaram, disse ela, entregando alguns papéis para Caio. Caio pegou os resultados com as mãos tremendo ligeiramente. Tentou se concentrar nos números, mas sua mente estava em turbilhão. O hemograma mostrava uma infecção bacteriana. Nada muito grave, mas que explicava a febre alta. É uma infecção, explicou ele para Helena, tentando voltar ao modo médico. Vou prescrever antibiótico. Com o tratamento correto, ele deve melhorar em 2 ou 3 dias. Helena suspirou de alívio. Graças a Deus. Eu estava com tanto medo, mas ele vai precisar de acompanhamento médico, continuou Caio. Quero vê-lo novamente amanhã à tarde para verificar como está respondendo ao tratamento. Tudo bem, concordou Helena. Trago ele aqui amanhã. Caio escreveu a receita do antibiótico e as orientações para Helena. Mas enquanto escrevia, sua mente não parava de trabalhar. Ele sabia que não podia deixar Helena sair do hospital sem uma conversa séria. Helena, disse ele, entregando a receita, precisamos conversar sobre tudo. Helena balançou a cabeça. Não aqui, não agora. Mateus precisa ir para casa descansar. Então quando? Insistiu Caio. Porque essa conversa vai acontecer, Helena. Não vou deixar isso passar. Helena pegou Mateus no colo. O menino estava melhor, mais responsivo, mas ainda fraquinho. Amanhã, disse ela. Quando eu trouxer ele para a consulta, a gente conversa. Caio queria protestar, queria exigir respostas naquele momento, mas olhou para a criança doente nos braços da mãe e soube que não era hora nem lugar para uma discussão. Tudo bem, concordou ele contrariado. Mas Helena, não suma de novo. Por favor. Helena olhou nos olhos dele pela primeira vez, desde que ele entrou na sala. Não vou sumir, prometeu, e Caio viu sinceridade naquele olhar. Ela saiu da sala carregando Mateus, deixando Caio sozinho, com seus pensamentos confusos e seu coração disparado. Ele se sentou na cadeira que Helena tinha ocupado e passou as mãos pelos cabelos. Em poucas horas, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer tinha reaparecido, trazendo consigo um filho que muito provavelmente era dele. Um filho que ele não sabia que existia. Um filho que tinha 3 anos de vida que ele tinha perdido. Caio olhou pela janela da sala. A tempestade estava passando, mas ele sabia que uma tempestade muito maior estava apenas começando na sua vida. Porque agora ele tinha certeza. Mateus era seu filho. Os olhos cor de mel, as datas que batiam perfeitamente, o jeito como Helena evitava falar sobre o pai da criança, tudo fazia sentido. A pergunta que não queria calar era: por que Helena tinha escondido isso dele? Por que tinha fugido grávida sem contar a verdade? O que ele tinha feito de tão errado para merecer ser privado de conhecer o próprio filho?
Caio sabia que não ia conseguir dormir naquela noite. Sua mente estava cheia de perguntas, de mágoas, de raiva, mas também de uma alegria estranha, porque apesar de toda a dor de ter perdido 3 anos da vida do filho, ele agora sabia que tinha um filho. Um menino lindo, inteligente, que carregava seus olhos e provavelmente muitas outras características suas. Um filho que precisava dele, que merecia ter um pai presente. Amanhã seria um dia decisivo. Amanhã Helena teria que contar toda a verdade. E Caio teria que decidir o que fazer com essa informação que mudaria sua vida para sempre. A única certeza que ele tinha era que não ia deixar Helena sumir novamente. Não ia permitir que ela tirasse Mateus da vida dele de novo. Porque agora que sabia da existência do filho, faria qualquer coisa para estar presente na vida da criança. Mesmo que isso significasse enfrentar Helena, enfrentar o passado e enfrentar todas as complicações que essa revelação traria. Obrigado por continuar acompanhando nossa história até aqui. Podem ter certeza de que o melhor ainda está por vir, e vocês não vão querer perder o que acontece a seguir. Helena chegou em casa às 5 da manhã, completamente exausta. Mateus estava dormindo nos braços dela, respirando melhor e com a febre mais baixa. Dona Carmen estava esperando na porta, com o rosto marcado pela preocupação. "Como ele está, minha filha?" perguntou a senhora, ajudando Helena a entrar. "Melhor", respondeu Helena, deitando Mateus na caminha dele. "O médico disse que é uma infecção. Já começou o tratamento com antibiótico." Dona Carmen percebeu que havia algo diferente no rosto de Helena. Além do cansaço e da preocupação com o neto de coração, havia uma expressão de quem tinha visto um fantasma. "E você está bem?" perguntou ela, preparando um chá de camomila. "Parece que viu uma assombração." Helena se sentou na mesa pequena da cozinha e colocou o rosto entre as mãos. "Dona Carmen, aconteceu uma coisa no hospital." "O que foi? Algo com o Mateus?" "Não, com o Mateus não. Foi..." Helena respirou fundo. "O médico que atendeu ele é o Caio." Dona Carmen quase derrubou a xícara que estava segurando. Ela sabia toda a história de Helena, sabia quem era Caio e por que Helena tinha fugido 3 anos atrás. "Meu Deus do céu!" exclamou ela. "E o que aconteceu? Ele te reconheceu?" "Claro que reconheceu. E eu tenho certeza de que ele desconfia que Mateus é filho dele", disse Helena, as lágrimas voltando aos olhos. "Dona Carmen, eu não sei o que fazer." A senhora se sentou ao lado de Helena e pegou as mãos dela. "Minha filha, eu sempre disse que esse dia ia chegar. Você não pode fugir da verdade para sempre." Helena lembrou das palavras que Caio tinha dito antes dela sair do hospital. "Não suma de novo. Por favor." A dor na voz dele tinha partido o coração dela. "Ele estava tão diferente", disse Helena, olhando pela janela onde o sol começava a nascer. "Mais maduro, mais sério, mas os olhos continuam os mesmos." Dona Carmen serviu o chá e se sentou novamente. "Conta para mim como foi." Helena começou a relembrar aquela noite terrível. Contou sobre o desespero de ver Mateus doente, sobre a corrida para o hospital, sobre o momento em que ouviu a voz de Caio no corredor. "Quando ele entrou na sala e eu vi que era ele, pensei que ia desmaiar", disse Helena. 3 anos, Dona Carmen. 3 anos tentando esquecer, tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa." "E você acha que fez a coisa certa?" perguntou Dona Carmen gentilmente. Helena ficou em silêncio por um momento. Essa pergunta a atormentava há 3 anos. Na época, achei que sim. Eu tinha tanto medo. "Medo de quê, minha filha?" "Medo de ele me rejeitar. Medo da família dele não me aceitar. Medo de não ser boa o suficiente", confessou Helena. "A mãe dele sempre deixou claro que eu não era o tipo de pessoa que eles queriam para o filho deles." Dona Carmen balançou a cabeça. "E você decidiu por ele? Decidiu que ele não ia querer o próprio filho?" As palavras de Dona Carmen doíam, porque Helena sabia que elas eram verdadeiras. Ela tinha tomado uma decisão sozinha que afetou 3 vidas. A dela, a de Caio e a de Mateus. "Ele perguntou sobre o histórico médico do pai de Mateus", contou Helena.
Eu não soube o que responder. Como é que eu ia falar que o pai estava bem ali na minha frente? E o que você disse? Que o pai não sabia que Mateus existia, admitiu Helena. Dona Carmen, você tinha que ver a cara dele. Era uma mistura de choque, dor e raiva. Dona Carmen suspirou. E agora? O que ele disse? Que precisamos conversar. Marquei de voltar ao hospital hoje à tarde para a consulta de retorno do Mateus, disse Helena. Ele vai querer a verdade toda. E você vai contar? Helena olhou para o quarto onde Mateus dormia tranquilo. Não sei se tenho escolha. Ele já desconfia de tudo. E olhando para o Mateus, qualquer pessoa veria a semelhança. Mas era verdade. Mateus tinha herdado muito mais do pai do que apenas os olhos cor de mel. O formato do rosto, o jeito de sorrir. Até algumas manias eram igualzinhas às de Caio. Sabe o que mais me dói? Disse Helena, com a voz embargada. É saber que privei Mateus de ter um pai, que privei Caio de conhecer o próprio filho, e tudo por causa do meu medo. Dona Carmen pegou a mão de Helena. Minha filha, você fez o que achou melhor na época. Estava com medo, estava sozinha, e tomou a decisão que conseguiu tomar. Agora você tem a chance de consertar isso. Mas, e se for tarde demais? E se ele não me perdoar? E se ele quiser tirar Mateus de mim? Filho é coisa sagrada, disse Dona Carmen com sabedoria. Homem que presta não tira filho da mãe. Ele pode estar magoado, pode estar com raiva, mas se ele for o homem bom que você me contou que era, ele vai querer o melhor para o menino. Helena sabia que Dona Carmen estava certa. Caio sempre foi uma pessoa boa, justa, carinhosa. Mesmo magoado, ele não faria nada para prejudicar Mateus. Eu amei tanto ele, Dona Carmen, confessou Helena. Foram os melhores 2 anos da minha vida. A gente fazia tantos planos juntos. E você ainda ama? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela tinha passado 3 anos se convencendo de que tinha conseguido esquecer Caio. Mas quando o viu naquela sala de hospital, quando olhou novamente naqueles olhos cor de mel, soube que estava mentindo para si mesma. Acho que nunca parei de amar, admitiu ela baixinho. Então talvez essa seja a chance de vocês reconstruírem a história de vocês. Desta vez, com a verdade. Helena terminou o chá em silêncio. Dona Carmen estava certa, como sempre. Era hora de parar de fugir. De parar de se esconder atrás do medo. Mateus merecia ter um pai. Caio merecia conhecer o filho. E ela merecia uma chance de ser feliz de verdade. Mas primeiro teria que encontrar coragem para contar toda a verdade. Teria que explicar por que fugiu, por que mentiu, por que privou Caio de 3 anos da vida do filho dele. E torcer para que o amor que eles tinham um pelo outro fosse mais forte do que a mágoa e a decepção que ela tinha causado. Caio não conseguiu dormir nem 1 minuto naquela madrugada. Chegou em casa às 6 da manhã, tomou um banho quente e se sentou na varanda do seu apartamento com vista para a Baía de Todos os Santos. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa, mas ele não conseguia apreciar a beleza da paisagem. Sua mente estava completamente ocupada com Helena e Mateus, principalmente com Mateus. Quanto mais pensava no menino, mais certeza tinha de que era seu filho. Não eram só os olhos cor de mel. Era o formato do rosto, o jeito como o cabelo crescia, com aquele redemoinho na testa. Até o jeito como a criança segurava a mão da mãe. Caio pegou o celular e fez algo que não fazia há muito tempo. Abriu a pasta de fotos antigas. Lá estavam todas as imagens que ele tinha guardado de Helena. Fotos dos dois juntos na faculdade, na praia, nos churrascos com os amigos. Ele nunca teve coragem de apagar. Em uma das fotos, Helena estava rindo de algo que ele tinha dito. Seu sorriso era radiante, os olhos brilhavam de felicidade. Caio lembrou daquele dia como se fosse ontem. Eles tinham ido a Itapuã passar o domingo, e Helena tinha dito que queria ter filhos com ele um dia. Imagina como seriam nossos filhos, ela tinha dito, brincando com os cabelos dele. Acho que teriam seus olhos bonitos. E ela estava certa. Mateus tinha exatamente os olhos dele. Caio guardou o celular e foi para a cozinha preparar um café. Precisava organizar os pensamentos, entender toda a situação.
Se Helena estava grávida quando desapareceu 3 anos atrás, por que não contou para ele? Por que fugiu? Ele lembrou dos últimos dias que passaram juntos na faculdade. Helena estava estranha, mais quieta, às vezes parecia distante. Quando ele perguntava se estava tudo bem, ela sempre dizia que era só cansaço dos estudos. Agora, tudo fazia sentido. Ela estava grávida e com medo de contar para ele. Mas por quê? Eles se amavam, faziam planos juntos. Caio sempre deixou claro que queria construir uma família com ela. A resposta veio como um soco no estômago. Sua família, especialmente sua mãe. Caio lembrou das inúmeras vezes que Dona Márcia fez comentários desagradáveis sobre Helena. Essa menina não é para você, filho. Vocês são de mundos muito diferentes. Uma enfermeira pobre nunca vai entender nosso estilo de vida. Carolina Moraes seria uma esposa muito mais adequada. Ele sempre defendeu Helena, sempre disse para a mãe que classe social não importava, mas talvez Helena tenha ouvido alguns desses comentários. Talvez ela tenha se sentido rejeitada pela família dele e decidido que era melhor sair de cena. Caio pegou o notebook e fez algo que deveria ter feito 3 anos atrás. Investigar o paradeiro de Helena. Não foi difícil descobrir. Com o nome completo dela, conseguiu encontrar informações básicas. Helena Ribeiro Duarte estava morando em Salvador, no bairro das Flores. Trabalhava como enfermeira em uma clínica particular e estava terminando a faculdade. Ele também descobriu que ela tinha registrado Mateus sozinha. No registro de nascimento, o campo pai estava em branco. Isso confirmou que ela realmente tinha escondido a gravidez dele. A dor que Caio sentiu foi física. Imaginar Helena grávida, sozinha, passando por tudo aquilo sem ele, era de partir o coração. Imaginar Mateus nascendo, sem que ele soubesse, crescendo sem conhecer o pai, era ainda pior. 3 anos perdidos, 3 anos que ele nunca ia recuperar. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro sorriso, as primeiras birras, tudo tinha acontecido sem ele. Caio olhou o relógio. Eram 9 da manhã. Helena só voltaria ao hospital às 2 da tarde. Ainda tinha 5 horas para decidir como lidar com toda essa situação. Sua primeira reação foi ligar para ela e exigir uma explicação imediata. Mas depois pensou melhor. Helena estava claramente assustada e na defensiva. Se ele pressionasse demais, ela poderia fugir novamente. E dessa vez, ele não ia deixar isso acontecer. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carolina Moraes. "Oi, Caio, como você está?" disse ela com a voz doce de sempre. "Oi, Carol. Estou bem", mentiu ele. "Minha mãe comentou que você está trabalhando em Salvador agora." "Que coincidência. Eu vim passar uns dias aqui na casa da minha tia. Que tal a gente se encontrar para conversar?" Caio fechou os olhos. Carolina era uma pessoa boa, não tinha culpa de nada. Mas naquele momento, a última coisa que ele queria era encontrar com ela. "Carol, desculpa, mas hoje não vai dar. Estou com alguns problemas pessoais para resolver." "Problemas? Posso ajudar em alguma coisa?" "Não, é algo que preciso resolver sozinho. Obrigado pela oferta." Depois que desligou, Caio pensou em como sua vida estava complicada. Carolina representava o que sua família esperava dele. Um casamento por conveniência, uma vida social adequada ao status dos Valença. Mas Helena representava o amor verdadeiro, a felicidade e agora a família que ele sempre quis. Às 11 da manhã, Caio não aguentou mais ficar em casa. Decidiu dar uma volta de carro e, quase sem perceber, se dirigiu para o bairro das Flores. Queria ver onde Helena morava, entender como era a vida dela e de Mateus. O bairro era simples, mas limpo e organizado. As casas eram pequenas, coloridas, e havia crianças brincando nas ruas. Caio estacionou na esquina e observou o movimento. Era muito diferente do mundo em que ele tinha crescido, mas havia algo acolhedor naquele lugar. Ele viu uma senhora idosa varrendo a calçada na frente de um pequeno armarinho. Devia ser Dona Carmen, que Helena tinha mencionado como referência no hospital.
A mulher parou de varrer e olhou para o carro dele com curiosidade. Carros importados não eram comuns naquela região. Caio se sentiu constrangido e decidiu ir embora. Não era correto ficar espionando, mas enquanto dirigia de volta para casa, não conseguiu parar de pensar naquela comunidade simples onde seu filho estava crescendo. Mateus estava sendo criado com valores simples, sem luxos, mas com muito amor. Helena claramente estava fazendo um bom trabalho como mãe solo. Isso o tranquilizou um pouco, mas também aumentou sua determinação de estar presente na vida do menino dali para frente. Não importava o que tivesse acontecido no passado, não importava por que Helena tinha fugido. O que importava agora era o futuro. Caio ia ser o pai que Mateus merecia ter. E ia fazer Helena entender que eles precisavam encontrar uma forma de criar o filho juntos. Mesmo que isso significasse enfrentar sua família, enfrentar as diferenças sociais e enfrentar todos os obstáculos que certamente apareceriam pelo caminho. Helena passou a manhã tentando se ocupar com afazeres domésticos, mas sua mente não conseguia se concentrar em nada. Mateus estava melhor, brincando no quintal com Dona Carmen, mas ela sabia que em algumas horas teria que voltar ao hospital e enfrentar Caio. Por volta do meio-dia, enquanto preparava o almoço, Helena ouviu uma batida na porta. Quando abriu, ficou surpresa ao ver um entregador com um buquê de flores e uma sacola de uma farmácia cara. "Helena Ribeiro?" perguntou o rapaz. "Sou eu. Entrega para a senhora." Helena pegou o cartão que acompanhava as flores. Era de Caio. "Para Mateus se recuperar bem. E algumas vitaminas que vão ajudar na imunidade dele. Doutor Caio." Na sacola havia vitaminas infantis caras, um termômetro digital moderno e alguns medicamentos para caso a febre voltasse. Tudo de primeira qualidade. Nada que Helena conseguiria comprar com seu salário. Dona Carmen apareceu na porta. "Quem era minha filha?" "Era uma entrega do médico do Mateus", disse Helena, mostrando as flores e os remédios. A senhora examinou os itens com cuidado. "Médico que manda flores e remédio em casa?" perguntou ela, com um sorriso maroto. "Esse aí não é um médico qualquer, não é?" Helena suspirou. "É o Caio, Dona Carmen. Ele está tentando se aproximar. E você vai deixar?" Antes que Helena pudesse responder, Mateus apareceu correndo. "Mamãe, que flores bonitas! Quem mandou?" Helena se ajoelhou na altura do filho. "Foi o doutor que cuidou de você ontem, meu amor. Ele quis saber como você estava." Os olhos de Mateus brilharam. "O doutor Caio, ele foi muito legal comigo. Posso ligar para ele para agradecer?" O coração de Helena apertou. Mateus tinha gostado de Caio, e isso tornava tudo ainda mais complicado. "Vamos agradecer quando formos ao hospital hoje à tarde, tá bom?" Durante o almoço, Helena mal conseguiu comer. Dona Carmen notou sua ansiedade e tentou tranquilizá-la. "Minha filha, você precisa se acalmar. Essa conversa tem que acontecer mais cedo ou mais tarde." "Eu sei, Dona Carmen, mas estou com tanto medo." "Medo do quê? De ele querer participar da vida do neto? Medo de ele me odiar pelo que fiz. Medo de ele querer tirar Mateus de mim", confessou Helena. Dona Carmen balançou a cabeça. "Helena, você precisa confiar que o amor entre vocês vai ser mais forte que a mágoa. E se ele for um homem de verdade, ele vai entender que você fez o que fez por medo, não por maldade." Às 2 da tarde, Helena se arrumou com cuidado para ir ao hospital. Escolheu uma roupa simples, mas bonita, penteou os cabelos e tentou disfarçar as olheiras com um pouco de maquiagem. Mateus estava animado para ver o Dr. Caio novamente. No caminho de ônibus para o hospital, ele não parava de falar sobre o médico. "Mamãe, o doutor tem olhos iguais aos meus", observou o menino, olhando seu reflexo na janela do ônibus. Helena sentiu o coração disparar. Se até Mateus estava notando as semelhanças, Caio com certeza também tinha percebido. Quando chegaram ao hospital, Helena foi diretamente ao consultório de pediatria. A secretária a informou que o Dr. Caio estava esperando por eles. Helena bateu na porta e ouviu a voz familiar. "Pode entrar." Caio estava sentado atrás da mesa, mais sério do que na noite anterior.
Quando viu Mateus, seu rosto se iluminou levemente. Oi, campeão, como você está se sentindo? Perguntou ele, se levantando para cumprimentar o menino. Muito melhor, Dr. Caio. Obrigado pelas flores e pelos remédios, disse Mateus com a educação que Helena sempre ensinou. Caio sorriu e Helena percebeu como aquele sorriso era idêntico ao do filho. Fico feliz que você tenha gostado. Vamos ver como você está? O exame médico foi rápido. Mateus estava realmente muito melhor. A febre havia passado completamente e ele estava com energia de sobra. Ele está ótimo, disse Caio para Helena. Pode suspender o antibiótico amanhã. Mas quero vê-lo novamente na próxima semana, só para ter certeza de que está tudo bem. Helena assentiu. Claro, doutor. Após o exame, Caio se dirigiu a Mateus. Campeão, você pode ficar na sala ao lado com a enfermeira? Ela tem alguns livrinhos de colorir lá. Preciso conversar com sua mãe sobre uns detalhes do seu tratamento. Mateus saiu da sala animado, deixando Helena e Caio sozinhos. O silêncio pesou entre eles como uma tempestade prestes a explodir. Helena, começou Caio com a voz controlada, acho que chegou a hora de conversarmos sobre Mateus. Helena respirou fundo. Eu sei. Ele é meu filho, não é? Perguntou Caio diretamente. Helena fechou os olhos e assentiu com a cabeça. É. A confirmação que Caio já esperava, ainda assim, o atingiu como um raio. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Por quê, Helena? Perguntou ele com a voz embargada. Por que você escondeu isso de mim? Por que fugiu? As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Helena. Porque eu tinha medo, Caio. Medo de você me rejeitar. Medo da sua família não me aceitar. Sua mãe sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para você. Isso não era a decisão da minha mãe, era a nossa decisão, disse Caio, elevando um pouco a voz. Você me tirou a chance de escolher, Helena. Me tirou 3 anos da vida do meu filho. Eu sei que errei, chorou Helena. Eu sei que não tenho desculpa, mas eu estava com tanto medo, me sentia tão pequena perto da sua família. Caio se levantou e começou a andar de um lado para o outro no consultório. Você sabe o que foi descobrir que tenho um filho de 3 anos? Sabe o que é saber que perdi o nascimento dele, os primeiros passos, as primeiras palavras? Helena não conseguia parar de chorar. Desculpa, Caio, desculpa por tudo. Caio parou na frente dela. Desculpa não traz de volta o tempo perdido, Helena. Mas vou te falar uma coisa. Não vou perder mais nenhum dia da vida do meu filho. Quero participar de tudo daqui para frente. Helena olhou nos olhos dele e viu determinação. E como vai ser isso? Não sei ainda. Só sei que Mateus tem o direito de conhecer o pai dele. E eu tenho o direito de estar presente na vida dele. Foi nesse momento que a porta se abriu e Mateus entrou correndo. Dr. Caio, terminaram de conversar. A enfermeira disse que posso levar este desenho para casa. Caio se ajoelhou na altura do menino e pegou o desenho. Era uma família, um homem, uma mulher e uma criança, todos sorrindo. Que desenho lindo, disse Caio com a voz emocionada. Quem são essas pessoas? É minha família, respondeu Mateus inocentemente. A mamãe, eu e o papai, que eu ainda não conheço, mas que deve ser legal como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e Caio se olharam, ambos com lágrimas nos olhos, sabendo que não havia mais volta. A verdade tinha que ser dita e as consequências enfrentadas. O desenho de Mateus ficou suspenso no ar por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Caio olhava para o papel onde uma criança de 3 anos havia desenhado exatamente a situação que eles estavam vivendo. Uma família que precisava se encontrar. Gente, me digam nos comentários, vocês acham que Helena deveria ter contado a verdade desde o início? O que vocês fariam no lugar dela? E deixem aquele like para ajudar nosso canal a crescer, porque histórias como essa chegam até vocês graças ao carinho de cada um. Helena secou as lágrimas rapidamente, tentando se recompor na frente do filho. Mas Caio continuava ajoelhado, segurando o desenho com as mãos tremendo ligeiramente. Mateus,
disse Caio, com a voz mais suave que conseguiu. Você gostaria de conhecer seu papai? O menino balançou a cabeça animadamente. Claro! Sempre quis conhecer ele. A mamãe disse que ele mora longe, mas eu sempre pensei que um dia ele ia aparecer. Helena sentiu o coração se despedaçar. Mateus tinha criado uma fantasia sobre o pai, e agora ela teria que explicar que o pai estava ali, bem na frente dele, há 3 anos. Caio olhou para Helena, e ela viu nos olhos dele uma mistura de dor e determinação. Era agora ou nunca. Mateus, disse Helena se ajoelhando ao lado de Caio, eu preciso te contar uma coisa muito importante. O menino percebeu que o clima tinha ficado sério e parou de sorrir. O que foi, mamãe? Fiz alguma coisa errada? Não, meu amor, você não fez nada errado. É sobre seu papai. Caio pegou a mão pequena de Mateus. Campeão, seu papai não está longe. Na verdade, ele está bem aqui. Mateus olhou confuso de um para o outro. Como assim? Helena respirou fundo. Meu filho, o Dr. Caio, ele é seu papai. Por alguns segundos, Mateus ficou completamente imóvel, processando a informação. Seus olhos cor de mel, idênticos aos de Caio, se moviam de um adulto para o outro tentando entender. O Dr. Caio é meu papai? Perguntou ele com a voz pequenina. Sou sim, filho, disse Caio com a voz embargada. Sou seu papai e não sabia que você existia até ontem. Mas por quê? Por que você não sabia de mim? Helena se preparou para a pergunta mais difícil da sua vida. Como explicar para uma criança de 3 anos que a mãe dele escondeu a existência dele do próprio pai? Por que a mamãe ficou com medo, meu amor? Disse ela, tentando simplificar. Ficou com medo de contar para o papai sobre você. Medo de quê? Caio interferiu. Sua mãe pensou que seria melhor se vocês dois ficassem sozinhos. Mas ela estava enganada. Papai queria muito conhecer você. Mateus olhou para Caio com curiosidade. Você queria mesmo me conhecer? Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu Caio, as lágrimas descendo pelo rosto. Se eu soubesse que você existia, nunca teria ficado longe. O menino ficou pensativo por um momento. Depois, com a simplicidade das crianças, abraçou Caio. Então agora você vai ficar comigo? Caio abraçou o filho pela primeira vez conscientemente, sentindo uma emoção indescritível. Vou sim, filho. Papai nunca mais vai ficar longe de você. Helena observava a cena com o coração dividido entre a alegria de ver pai e filho se encontrando e a culpa devastadora por ter causado aquela separação. Depois de alguns minutos, Mateus se afastou de Caio e fez uma pergunta que nenhum dos dois esperava. Agora vocês vão casar e a gente vai morar junto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena e Caio se olharam, ambos sem saber o que responder. Filho, disse Caio gentilmente, papai e mamãe precisam conversar sobre muitas coisas primeiro. Mas não importa o que aconteça, eu sempre vou estar presente na sua vida. E vocês não vão mais brigar? Perguntou Mateus com a intuição natural das crianças. Não vamos brigar, prometeu Helena. Vamos sempre ser amigos por sua causa. Caio pediu para a enfermeira levar Mateus para lanchar na lanchonete do hospital. Precisava conversar a sós com Helena sobre os próximos passos. Quando ficaram sozinhos novamente, o clima entre eles mudou completamente. A presença inocente de Mateus tinha suavizado a tensão, mas agora a realidade bateu com força total. Helena, disse Caio, tentando controlar as emoções. Preciso saber de tudo. Como foi a gravidez? Como foi o nascimento? Como você conseguiu sustentar tudo sozinha? Helena secou as lágrimas e começou a contar. Falou sobre os meses difíceis da gravidez, trabalhando e estudando sozinha. Contou sobre o parto, quando Dona Carmen foi a única pessoa presente para apoiá-la. Falou sobre as noites sem dormir, sobre a luta para conseguir trabalho sendo mãe solteira, sobre o medo constante de que Caio descobrisse e quisesse tirar Mateus dela. Eu trabalhava 3 turnos por dia, contou ela. De manhã na clínica, à tarde cuidando de idosos e à noite estudando. Dona Carmen cuidava do Mateus quando eu não podia. Foi ela que me ensinou a ser mãe.
Caio ouvia tudo em silêncio, mas Helena podia ver a dor crescendo no rosto dele a cada detalhe. E financeiramente, como conseguiam se sustentar? Com muito sacrifício, admitiu Helena. Às vezes, passávamos apertado, mas sempre conseguimos nos virar. Mateus nunca passou necessidade. Helena, você não entende, disse Caio, com a voz controlada, mas firme. Eu tinha o direito de ajudar, tinha o direito de sustentar meu filho. Vocês não precisavam passar por nenhuma dificuldade. Eu sei que você teria ajudado, disse Helena baixinho, mas eu tinha orgulho demais. Queria provar que conseguia sozinha. E conseguiu, reconheceu Caio. Mateus é um menino educado, carinhoso, inteligente. Você fez um trabalho incrível como mãe. Mas isso não muda o fato de que você me tirou a chance de ser pai desde o início. Helena assentiu, sabendo que não havia defesa para suas ações. O que vai acontecer agora? Perguntou ela com medo da resposta. Caio a olhou nos olhos. Agora eu vou ser o pai que Mateus merece. Vou participar de tudo. Educação, saúde, diversão, decisões importantes. Tudo. E nós? Como vai ficar a situação entre nós? Caio ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, Helena. Preciso processar tudo isso. Preciso entender como lidar com a mágoa que estou sentindo. Helena sentiu o coração se despedaçar, mas sabia que merecia aquela incerteza. Só peço uma coisa, disse ela. Não tire Mateus de mim. Ele é tudo que eu tenho. Caio a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Helena, por mais magoado que eu esteja, nunca faria uma coisa dessas. Mateus precisa da mãe dele, mas também precisa do pai. Nesse momento, Mateus voltou correndo para o consultório, segurando um biscoito. Papai, você pode ir lá em casa conhecer minha vovó Carmen? Ela sempre disse que queria conhecer meu papai. Caio olhou para Helena, que assentiu timidamente. Claro, filho. Adoraria conhecer a vovó Carmen. E assim, sem nenhum dos dois estar preparado, o primeiro passo para uma nova dinâmica familiar estava sendo dado. Muito obrigado por quem está acompanhando nossa história até aqui. Podem ter certeza de que agora vem a parte mais intensa, e vocês não vão conseguir parar de ouvir. No caminho para o bairro das Flores, Caio dirigia seu carro importado pelas ruas simples enquanto Mateus tagarelava no banco de trás. O menino estava eufórico com a descoberta de que tinha um pai e fazia 1000 perguntas por minuto. Papai, você gosta de futebol? Qual seu time? Você sabe jogar videogame? Por que você tem esse carro tão bonito? Helena, sentada no banco do passageiro, observava a interação entre pai e filho com o coração apertado. Caio respondia a cada pergunta com paciência e carinho, claramente emocionado por finalmente poder conversar com Mateus como pai. Papai torce pro Bahia, igual a mim, comemorou Mateus quando descobriu que compartilhavam a paixão pelo time local. Quando chegaram ao bairro das Flores, Caio estacionou o carro na frente da casa de Helena. Várias crianças da vizinhança se aproximaram curiosas para ver o carro importado. Era óbvio que aquele veículo chamava a atenção naquele local. Dona Carmen estava na porta, esperando. Helena tinha ligado para avisar que estava chegando com uma visita especial. A senhora olhou para Caio e soube imediatamente quem ele era. Os olhos cor-de-mel entregavam tudo. Vovó Carmen, gritou Mateus correndo para abraçar a senhora. Olha quem veio comigo, é meu papai. Dona Carmen abraçou o neto de coração e estendeu a mão para Caio. Muito prazer, doutor, sou Carmen. Ouvi muito falar do senhor. O prazer é meu, Dona Carmen, disse Caio, beijando respeitosamente a mão da senhora. Helena me contou como a senhora foi importante para eles. Sou muito grato. A senhora observou Caio de cima a baixo. Ele estava vestido de forma simples, mas a roupa era claramente cara. O relógio, o perfume, os sapatos, tudo delatava o poder aquisitivo dele. Era evidente que pertencia a um mundo muito diferente daquele. Entre, disse Dona Carmen. Vou fazer um café. A casa de Helena era pequena, mas muito limpa e organizada. Tinha uma sala simples com sofá de 2 lugares, uma televisão pequena e muitas fotos de Mateus espalhadas pelas paredes.
A cozinha era minúscula, mas cheirava a comida caseira. Caio se sentou no sofá e Mateus imediatamente subiu no colo dele, mostrando seus brinquedos. A maioria eram brinquedos simples, alguns até meio quebrados, mas o menino os apresentava com orgulho. Este aqui é meu carrinho favorito, disse Mateus, mostrando um carrinho de metal já descascado. E este é meu urso, ele dorme comigo toda noite. Caio segurava cada brinquedo como se fosse um tesouro, imaginando quantas noites de diversão tinha perdido com o filho. Helena servia o café preparado por Dona Carmen quando o celular de Caio tocou. Era sua mãe. Com licença, disse ele atendendo. Alô, mãe. Caio, onde você está? Carolina está aqui em casa e disse que você não quis encontrar com ela hoje, reclamou Dona Márcia com a voz irritada. Mãe, estou resolvendo algumas questões pessoais importantes. Mais importantes que a filha do Dr. Moraes. Caio, você precisa parar com essa teimosia e assumir suas responsabilidades sociais. Caio olhou para Mateus, que estava brincando no chão, e sentiu uma coragem que nunca havia sentido antes. Mãe, eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Descobri que tenho um filho. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Como assim um filho? Perguntou Dona Márcia com a voz alterada. Um menino de 3 anos. Se chama Mateus e é lindo. 3 anos? Isso significa que... Caio, não me diga que é filho daquela enfermeira. Caio respirou fundo. É filho da Helena, sim, e estou aqui conhecendo meu filho agora. Caio Roberto Valença, você sai daí imediatamente, gritou Dona Márcia. Essa menina está tentando se aproveitar de você. Onde ela estava esses 3 anos? Por que só agora apareceu com essa história? Mãe, ela não apareceu. Fui eu que descobri, e ela não está tentando se aproveitar de nada. Caio, você vem para casa agora. Vou ligar para seu pai. Vamos resolver essa situação. Não tem nada para resolver, mãe. Mateus é meu filho e vou assumir a responsabilidade. Dona Márcia desligou o telefone bruscamente. Caio guardou o celular, mas Helena tinha ouvido toda a conversa. Sua mãe não ficou feliz com a notícia, disse Helena baixinho. Minha mãe vai ter que se acostumar, respondeu Caio firmemente. Mateus é meu filho e isso não é negociável. Dona Carmen, que também tinha ouvido tudo, balançou a cabeça. Minha filha, você estava certa quando disse que a família dele não ia aceitar você. Dona Carmen, com todo respeito, disse Caio, minha família não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre minha vida sou eu. Nesse momento, Mateus se aproximou de Caio. Papai, por que a senhora no telefone estava gritando? Caio pegou o filho no colo. Era só a vovó ficando surpresa com a notícia de que tem um neto lindo. Ela vai vir me conhecer? Perguntou Mateus inocentemente. Caio olhou para Helena, que estava claramente preocupada. Um dia ela vem, filho, mas primeiro o papai precisa conversar com ela. O telefone de Caio tocou novamente. Dessa vez, era seu pai. Caio, o que é essa história que sua mãe me contou? Perguntou Roberto Valença, com a voz controlada, mas firme. Pai, descobri que tenho um filho. Ele tem 3 anos e se chama Mateus. E a mãe é aquela enfermeira que você namorava na faculdade? É a Helena, sim. Caio, você tem certeza de que essa criança é sua? Não seria interessante fazer um exame de DNA antes de assumir qualquer responsabilidade? Caio olhou para Mateus, que estava desenhando no chão. Pai, basta olhar para ele. É meu filho, não tenho nenhuma dúvida. Mesmo assim, é prudente ter certeza. E Caio, temos que pensar nas implicações disso para a família. A empresa, nossos negócios, nossa reputação. Pai, eu não vou negar meu filho por causa de reputação. Ninguém está pedindo para negar, mas existem formas discretas de resolver essas situações. Podemos conversar com a mãe da criança, chegar a um acordo financeiro. Pai, não é uma situação para resolver. É meu filho. Roberto suspirou. Caio, sua mãe e eu vamos aí amanhã. Precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Vocês vão vir a Salvador? Sim. E sugiro que você pense bem no que está fazendo.
Uma decisão impulsiva pode afetar o resto da sua vida. Quando Caio desligou, o clima na sala tinha mudado completamente. Helena estava pálida, Dona Carmen parecia preocupada, e até Mateus tinha percebido que algo estava errado. "Helena", disse Caio, "meus pais vão vir amanhã, eles querem conversar sobre toda essa situação." Helena sentiu o estômago revirar. "E o que isso significa?" "Significa que vamos ter que enfrentar minha família juntos", disse Caio, pegando a mão dela. "Porque eu não vou deixar ninguém interferir na minha relação com meu filho." Dona Carmen se levantou. "Minha filha, acho melhor você se preparar. Família rica não gosta de surpresa, e quando não gosta de alguma coisa, costuma fazer de tudo para mudar." Helena olhou para Mateus, que continuava desenhando alheio às preocupações dos adultos. Pela primeira vez, desde que Caio tinha descoberto a verdade, ela se perguntou se não teria sido melhor continuar escondendo o segredo. Porque agora uma tempestade muito maior estava se aproximando e ela não sabia se seria forte o suficiente para enfrentá-la. Na manhã seguinte, Helena mal conseguiu dormir. Passou a noite inteira pensando no que os pais de Caio poderiam fazer para separá-la de Mateus. Dona Carmen tentou tranquilizá-la, mas também estava preocupada. "Minha filha, gente com muito dinheiro tem muito poder", disse a senhora, preparando o café da manhã. "Eles podem inventar qualquer coisa para tentar tirar Mateus de você." Helena sentiu um arrepio na espinha. "Dona Carmen, eles não podem fazer isso, podem? Mateus é meu filho." "É seu filho, sim, mas agora também é filho dele, e ele tem uma família poderosa por trás", explicou Dona Carmen com a sabedoria de quem já tinha visto muito na vida. Mateus estava brincando no quintal, alheio à atenção dos adultos. Ele estava feliz por ter descoberto que tinha um pai, e não parava de falar sobre Papai Caio. Por volta das 10 da manhã, Caio ligou para Helena. "Eles chegaram", disse ele com a voz tensa. "Estão no hotel, querem conversar com você hoje à tarde." "Onde?" perguntou Helena, sentindo o coração acelerar. "Minha mãe sugeriu que você fosse ao hotel, mas eu disse que prefiro que seja em terreno neutro. Marquei no hospital, na minha sala." Helena respirou um pouco mais aliviada. Pelo menos seria em um lugar onde Caio estava no controle. "E Mateus? Eles querem conhecê-lo também, mas primeiro querem conversar só com você." Às 3 da tarde, Helena chegou ao hospital vestindo sua melhor roupa. Era um vestido simples, mas limpo e bem passado. Dona Carmen tinha emprestado um colar de pérolas que pertenceu à mãe dela, para Helena ficar mais apresentável. Quando entrou na sala de Caio, Helena se deparou com um casal elegante e imponente. Márcia Valença usava um tailleur caro e joias que provavelmente custavam mais do que Helena ganhava em um ano. Roberto Valença estava de terno escuro e tinha uma postura que demonstrava autoridade. "Helena", disse Caio, se levantando, "estes são meus pais, Márcia e Roberto Valença. Pais, esta é Helena Ribeiro." Dona Márcia olhou Helena de cima a baixo, claramente analisando cada detalhe. Seu olhar era frio e calculista. "Então você é a mãe da criança", disse Dona Márcia, sem cumprimentar Helena. "Sou", respondeu Helena, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Roberto Valença foi um pouco mais cordial. "Senhorita Helena, entendemos que existe uma situação delicada aqui. Gostaríamos de conversar para entender melhor os fatos." Caio puxou uma cadeira para Helena. "Sentem-se, por favor." Dona Márcia foi direta ao ponto. "Helena, onde você esteve nesses 3 anos? Por que só agora resolveu aparecer na vida do meu filho?" "Eu não apareci na vida dele", respondeu Helena, tentando controlar o tom. "Foi uma coincidência. Mateus ficou doente e eu trouxe ele ao hospital." "Que conveniente", disse Dona Márcia com sarcasmo. "Justo no hospital onde meu filho trabalha." "Mãe", interferiu Caio, "Helena não sabia que eu trabalhava aqui." Roberto se inclinou para a frente. "Helena, vamos ser diretos. Meu filho é herdeiro de um patrimônio considerável. Você entende que precisamos ter certeza sobre a paternidade dessa criança?" Helena sentiu o sangue ferver. "Mateus é filho do Caio. Basta olhar para ele para ter certeza." "Mesmo assim,
Gostaríamos de fazer um exame de DNA, insistiu Dona Márcia. É procedimento padrão nessas situações. Nessas situações, repetiu Helena, ofendida. Que situações? Situações onde uma mulher aparece alegando que um homem rico é pai do seu filho, respondeu Dona Márcia friamente. Caio bateu a mão na mesa. Mãe, isso é suficiente. Helena não está alegando nada. Eu que descobri a verdade. Caio, você está sendo ingênuo, disse Dona Márcia. Essa mulher te enganou durante 3 anos. Quem garante que não está tentando te enganar agora? Helena se levantou, tremendo de raiva. Eu nunca enganei ninguém. Fui eu que mantive Mateus longe do Caio todos esses anos. Exato, disse Dona Márcia, como se tivesse marcado um ponto. Você escondeu a existência dessa criança. Isso mostra que tipo de pessoa você é. Eu escondi porque sabia que vocês reagiriam exatamente assim, explodiu Helena, porque sabia que nunca me aceitariam. Roberto tentou acalmar os ânimos. Helena, vamos conversar com calma. Ninguém está questionando seu caráter. Apenas queremos proteger nosso filho. Proteger dele de quê? De conhecer o próprio filho? Dona Márcia se levantou e começou a andar pela sala. Helena, vou ser franca com você. Meu filho tem um futuro brilhante pela frente. Ele pode se casar com alguém do mesmo nível social, ter filhos, em uma família estruturada, continuar nosso legado. E Mateus não faz parte desse legado. Mateus pode fazer parte, sim, mas de forma adequada. Helena franziu a testa. Como assim, de forma adequada? Roberto se levantou também. O que minha esposa está tentando dizer é que podemos chegar a um acordo que seja bom para todos. Que tipo de acordo? Dona Márcia parou na frente de Helena. Podemos oferecer uma pensão generosa para você e a criança, uma casa melhor, educação particular para o menino, plano de saúde, tudo o que vocês precisarem. Helena sentiu o estômago revirar. E em troca você permite que Caio continue sua vida normalmente, sem obrigações de casamento ou relacionamento sério com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Caio, que estava pálido, claramente chocado com a proposta dos pais. Vocês estão tentando me comprar? Perguntou Helena, incrédula. Estamos tentando encontrar uma solução civilizada, respondeu Roberto. Helena riu, mas era um riso amargo. Solução civilizada. Vocês querem que eu aceite migalhas para que Caio possa se casar com a filha do Dr. Moraes e fingir que Mateus não existe? Ninguém disse para fingir que a criança não existe, defendeu-se Dona Márcia. Caio pode visitar o menino, pode ter um relacionamento com ele, apenas sem a complicação de um relacionamento sério com você. Caio finalmente explodiu. Parem! Parem agora mesmo! Gritou ele, se levantando. Vocês não têm o direito de fazer propostas por mim. Caio, seja razoável, disse Roberto. Você nem conhece essa mulher direito. 3 anos longe, uma criança escondida. Que tipo de relacionamento vocês poderiam ter? O tipo de relacionamento que eu escolher ter, respondeu Caio furioso. Dona Márcia se virou para Helena. E você, o que acha da nossa proposta? Helena olhou para aquela mulher elegante e sentiu uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Eu acho que vocês são exatamente o tipo de pessoa que eu imaginava que fossem. E eu acho que vocês podem pegar sua proposta e... Helena, interrompeu Caio segurando o braço dela. Não precisa responder agora. Preciso sim, disse Helena, se soltando e encarando Dona Márcia. Minha resposta é não. Não aceito sua proposta. Mateus não está à venda, e eu também não. Dona Márcia sorriu friamente. Que pena. Esperávamos que fosse mais razoável. E agora? Vão tentar me ameaçar? Roberto se aproximou. Helena, esperamos que não seja necessário chegar a medidas legais. Mas se for preciso lutar pela guarda da criança... Vocês não têm direito nenhum sobre Mateus, gritou Helena. Meu filho tem, respondeu Dona Márcia. E se ele quiser a guarda da criança, nós vamos apoiá-lo. Helena olhou para Caio, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas ele estava em silêncio, claramente em conflito entre a lealdade à família e o que achava certo.
Foi nesse silêncio que Helena entendeu que a guerra tinha apenas começado. O silêncio na sala durou apenas alguns segundos, mas para Helena pareceu uma eternidade. Ela olhava para Caio, esperando que ele tomasse uma posição definitiva. Quando ele finalmente falou, sua voz estava firme e decidida. "Parem!", disse Caio, se colocando entre Helena e seus pais. "Vocês passaram do limite." Dona Márcia se virou para o filho, surpresa com o tom dele. "Caio, estamos apenas tentando proteger você." "Proteger de quê? De ser feliz? De conhecer meu filho? De estar com a mulher que eu amo?" As palavras saíram da boca de Caio antes mesmo que ele percebesse o que tinha dito. Helena sentiu o coração parar por um momento. Ele tinha dito que a amava. No meio de toda aquela confusão, no meio daquela guerra familiar, Caio tinha declarado seus sentimentos. Roberto tentou manter a calma. "Filho, você está tomando decisões por impulso. Pense bem no que está fazendo." "Estou pensando, pai. Pela primeira vez em muito tempo estou pensando com clareza", respondeu Caio. "Vocês querem que eu case com Carolina, que eu assuma os negócios da família, que eu viva a vida que vocês planejaram para mim. Mas essa não é a vida que eu quero." Dona Márcia ficou visivelmente alterada. "Caio, você não pode jogar tudo fora por causa dessa situação. Essa situação tem nome: Helena e Mateus, e eles não são um problema para ser resolvido. São minha família." Helena sentiu lágrimas de alívio descendo pelo rosto. Finalmente, Caio tinha escolhido um lado. "Se vocês não conseguem aceitar Helena e Mateus na minha vida, então vocês é que estão escolhendo se afastar de mim", continuou Caio. Roberto tentou uma última cartada. "Caio, pense na herança, no futuro da empresa. Você é nosso único filho. Então vocês vão ter que encontrar outro herdeiro", respondeu Caio, para o choque total dos pais. "Porque eu não vou abrir mão da minha família por dinheiro." Dona Márcia se dirigiu a Helena com raiva. "Viu o que você fez? Virou meu filho contra a própria família." "Ela não fez nada", defendeu Caio. "As escolhas são minhas, e eu escolho ficar com Helena e Mateus." Helena pegou a mão de Caio, sentindo uma força que não tinha há muito tempo. "Caio, você tem certeza? Sua família, sua herança." "Helena, você e Mateus são mais importantes do que qualquer dinheiro", disse ele, olhando nos olhos dela. "Eu perdi 3 anos da vida do meu filho por causa do orgulho e das convenções sociais. Não vou perder mais nenhum dia." Roberto e Márcia se entreolharam, claramente não esperando aquela reação do filho. "Caio", tentou Dona Márcia uma última vez, "se você insiste nessa decisão, pelo menos faça as coisas direito. Case-se com ela. Legitimize a situação. Mãe, eu vou me casar com Helena. Mas porque eu a amo, não para legitimar nada." Helena olhou para Caio surpresa. Eles nem tinham conversado sobre casamento. Tudo estava acontecendo muito rápido. "Caio", disse ela baixinho, "não precisa tomar decisões por pressão. Podemos ir devagar." "Helena, eu já perdi muito tempo. Não quero perder mais", respondeu ele, se ajoelhando na frente dela. "Eu te amo. Sempre te amei. Esses 3 anos longe de você foram os piores da minha vida." Dona Márcia revirou os olhos. Que cena melodramática. Mas Caio ignorou o comentário da mãe e continuou. "Helena, quer se casar comigo? Quer que sejamos uma família de verdade?" Helena olhou para aquele homem que ela nunca tinha parado de amar e soube que, apesar de todos os problemas, de toda a pressão familiar, eles poderiam ser felizes juntos. "Sim", respondeu ela chorando. "Eu quero." Roberto suspirou profundamente. "Se essa é sua decisão final, Caio, então vamos embora. Mas não contem com nosso apoio." Não precisamos do apoio de vocês", disse Caio, ajudando Helena a se levantar. "Vamos construir nossa própria vida." Dona Márcia pegou a bolsa e se dirigiu à porta. "Quando você se cansar dessa fantasia romântica e voltar à realidade, nós estaremos em Recife." Depois que os pais de Caio saíram, Helena e Caio ficaram sozinhos na sala. O silêncio agora era diferente, mais leve, como se uma tempestade tivesse finalmente passado. "Você tem certeza do que fez?" perguntou Helena. "Rompeu com sua família por minha causa.
Não rompi por sua causa, rompi porque eles não conseguem aceitar minha felicidade, respondeu Caio abraçando-a. Helena, eu quero estar com você e com Mateus, quero recuperar o tempo perdido. Mas e o dinheiro? A herança? Você estava acostumado com uma vida de luxo. Caio sorriu. Helena, eu sou médico, tenho uma profissão, consigo sustentar minha família. Não preciso do dinheiro dos meus pais para ser feliz. Eles se beijaram pela primeira vez em 3 anos. Foi um beijo cheio de saudade, de amor represado, de promessas para o futuro. Vamos buscar Mateus? Sugeriu Caio. Quero contar para ele que vamos ser uma família de verdade. No caminho para o bairro das Flores, Helena ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Em poucos dias, sua vida tinha mudado completamente. O homem que ela amava estava de volta, querendo se casar com ela e assumir a paternidade de Mateus. Caio, disse ela no carro, você sabe que não vai ser fácil, né? Somos de mundos muito diferentes. Eu sei, mas amor supera diferenças sociais, respondeu ele segurando a mão dela. Vamos aprender juntos. Quando chegaram à casa de Helena, Mateus correu para abraçar o pai. Papai, você voltou! Voltei, filho, e agora papai vai ficar para sempre, disse Caio, pegando o menino no colo. Dona Carmen observava a cena da porta com um sorriso no rosto. E os seus pais, como reagiram? Não muito bem, admitiu Caio. Mas isso não importa. O que importa é que agora somos uma família. Mateus olhou de um para o outro. Isso significa que vocês vão casar? Que vamos morar todos juntos? Helena e Caio se olharam e sorriram. Significa sim, meu amor, respondeu Helena. Papai, mamãe e você vamos ser uma família de verdade. Mateus comemorou pulando no colo de Caio. Dona Carmen secou uma lágrima emocionada. E Helena, pela primeira vez em 3 anos, se sentiu completa. Não seria fácil. Teriam que enfrentar as diferenças sociais, a pressão da sociedade, talvez até problemas financeiros no início. Mas tinham o mais importante, amor verdadeiro e a determinação de lutarem juntos por sua felicidade. A tempestade tinha passado e agora era hora de reconstruírem suas vidas, dessa vez sem segredos, sem medos e com muito amor. Naquela noite, Caio jantou pela primeira vez na mesa pequena da cozinha de Helena. Comeu a comida simples, feita por Dona Carmen. Brincou com Mateus no chão da sala e se sentiu mais feliz do que se sentia há anos. Quando colocaram Mateus para dormir, o menino fez um pedido. Papai, conta uma história para mim. Foi a primeira de muitas histórias que Caio contaria para o filho, e cada uma delas seria um novo capítulo na vida da família que finalmente se encontrou. 2 anos depois, o sol estava se pondo na praia de Itapuã, pintando o céu de laranja e rosa. Helena ajeitava o vestido branco simples que tinha escolhido para o casamento, enquanto observava Mateus correndo na areia com Dona Carmen. O menino agora tinha 5 anos e estava mais esperto e falante do que nunca. Mamãe, você está nervosa? Perguntou Mateus, correndo até ela com um sorriso banguela. Tinha perdido o primeiro dentinho na semana anterior e estava muito orgulhoso disso. Um pouquinho, admitiu Helena, arrumando a gravata pequena do filho. E você? Está pronto para ser meu pajem? Claro, papai me ensinou direitinho como entregar as alianças, disse Mateus, mostrando a almofadinha de cetim que carregava. A cerimônia seria simples, apenas para as pessoas mais próximas. Helena tinha insistido nisso. Não queria ostentação nem luxo desnecessário. Queria apenas celebrar o amor deles, cercada por quem realmente importava. Caio apareceu na praia, vestindo um terno claro, simples mas elegante. Nos últimos 2 anos, ele tinha se adaptado completamente à vida mais simples. Vendeu o apartamento de luxo e se mudou para uma casa modesta no bairro próximo ao de Helena. Continuava trabalhando como diretor clínico do hospital, mas agora sua prioridade era a família. Como está minha noiva mais linda? Perguntou ele, beijando Helena no rosto. Ansiosa para me tornar oficialmente uma Valença, respondeu ela sorrindo.
O relacionamento deles não tinha sido perfeito nos últimos 2 anos. Tiveram discussões, momentos de adaptação difíceis, e Helena precisou aprender a aceitar a ajuda financeira de Caio sem se sentir diminuída. Mas o amor entre eles superou todas as dificuldades. Caio aprendeu a viver de forma mais simples, descobrindo alegrias que o dinheiro não podia comprar. Jantar em família na mesa pequena da cozinha, assistir desenho animado com Mateus no sofá apertado, ajudar Helena a estudar para as provas da pós-graduação em enfermagem. Helena, por sua vez, aprendeu que aceitar ajuda não era sinal de fraqueza. Quando Caio ofereceu pagar uma escola particular para Mateus, ela inicialmente recusou. Mas ele a convenceu de que era direito do pai dar o melhor para o filho, e ela acabou concordando. "Pessoal, vamos começar?", chamou o celebrante, um pastor simples que Dona Carmen conhecia há anos. A cerimônia foi emocionante e íntima. Dona Carmen chorou durante todo o processo, feliz por ver sua filha de coração finalmente realizando o sonho de constituir uma família completa. Alguns colegas de trabalho de Helena estavam presentes, assim como alguns médicos do hospital que se tornaram amigos de Caio. Quando trocaram os votos, Caio disse: "Helena, você me ensinou que amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna. Prometo ser o marido e o pai que vocês merecem, para sempre." Helena respondeu: "Caio, você me mostrou que é possível recomeçar e construir algo lindo sobre os escombros do medo. Prometo te amar e confiar em você, sempre." Mateus entregou as alianças com a seriedade de quem estava cumprindo uma missão muito importante. Quando o pastor pronunciou os marido e mulher, o menino gritou: "Agora somos uma família de verdade", arrancando risos de todos os presentes. Após a cerimônia, fizeram uma festa simples na casa de Helena. Dona Carmen tinha preparado um banquete com comidas típicas baianas, acarajé, vatapá, caruru. Caio comeu tudo com gosto, brincando que tinha se tornado mais baiano do que pernambucano. "E agora?", perguntou Dona Carmen para o casal. "Onde vão morar?" "Vamos ficar por aqui mesmo", respondeu Caio. "Compramos uma casa a 2 quadras daqui. Mateus não quer se afastar da vovó Carmen." A nova casa era maior que a antiga, com 3 quartos e um pequeno quintal onde Mateus podia brincar. Não era luxuosa, mas era confortável e cheia de amor. Durante a festa, Helena notou que Caio estava inquieto, verificando o celular constantemente. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou ela. "Na verdade", disse Caio, sorrindo misteriosamente, "tem uma pessoa que quer conhecer você." Helena franziu a testa, confusa. Foi quando viu uma mulher elegante se aproximando. Era Dona Márcia. "Mãe?", disse Caio, surpreso apesar de ter sido ele quem organizou aquilo. Dona Márcia parecia desconfortável, mas decidida. "Oi, filho." O silêncio foi constrangedor por alguns segundos. Helena não sabia como reagir à presença da sogra que tinha tentado comprá-la 2 anos antes. "Helena!", disse Dona Márcia com uma voz mais suave do que Helena lembrava. "Posso conversar com você?" Helena olhou para Caio, que assentiu encorajadoramente. As 2 mulheres se afastaram um pouco do grupo. Dona Márcia respirou fundo antes de falar. "Eu vim pedir desculpas", disse ela, surpreendendo Helena completamente. "Pelo que fiz há 2 anos, pela forma como tratei você." Helena ficou sem palavras. "Nesses 2 anos, meu filho me contou sobre vocês. Sobre como você criou Mateus sozinha, sobre como vocês são felizes juntos, e eu percebi que estava errada." "Dona Márcia, por favor, me deixe terminar", interrompeu a senhora. "Eu perdi 2 anos da vida do meu neto por causa do meu preconceito. 2 anos vendo Caio feliz de longe, sem poder participar dessa felicidade." Helena viu lágrimas nos olhos da sogra. "Eu não estou pedindo perdão esperando que você esqueça o que aconteceu. Estou pedindo uma chance de conhecer minha nora e de ser uma avó presente na vida do Mateus." Helena olhou para Mateus, que estava brincando na areia com outras crianças, alheio à conversa séria das adultas. Mateus sempre quis ter uma avó,
disse Helena baixinho. Ele adora a Dona Carmen, mas sempre perguntou sobre os avós do lado do pai. Eu gostaria muito de ser essa avó, disse Dona Márcia, com sinceridade. Helena pensou por um momento. Perdoar não era fácil, mas guardar rancor também não fazia bem para ninguém. Tudo bem, disse ela finalmente. Vamos tentar, mas devagar no tempo do Mateus. Dona Márcia sorriu, visivelmente aliviada. Obrigada, Helena. Eu prometo que vou ser diferente. Quando voltaram para o grupo, Caio apresentou a mãe para Mateus. Mateus, esta é sua avó Márcia, disse ele. O menino olhou para a senhora com curiosidade. Você é mãe do papai? Sou sim, meu netinho lindo, respondeu Dona Márcia, se ajoelhando na altura dele. Por que você demorou tanto para me conhecer? Perguntou Mateus com a sinceridade das crianças. Dona Márcia olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Porque a vovó estava sendo bobinha, admitiu ela. Mas agora vou estar sempre por perto, se você quiser. Mateus pensou por um momento. Você sabe jogar videogame? Dona Márcia riu. Não, mas posso aprender. Então tá bom. Você pode ser minha vovó Márcia, mas a vovó Carmen continua sendo minha vovó do coração, tá? Claro, meu amor. Uma pessoa pode ter quantas avós quiser. Enquanto observava a Dona Márcia tentando entender as regras do videogame portátil de Mateus, Helena sentiu uma mão na sua barriga já arredondada. Como está nossa princesa aí dentro? Perguntou Caio, abraçando a esposa por trás. Chutando muito, respondeu Helena sorrindo. Acho que vai ser arteira como o irmão. Sofia estava prevista para nascer em 3 meses. Quando descobriram que seria uma menina, Mateus ficou eufórico com a ideia de ser irmão mais velho. Será que ela vai ter meus olhos cor de mel? Perguntou Caio. Se tiver, vai ser a menina mais linda do mundo, respondeu Helena. Dona Carmen se aproximou do casal. Meus filhos, estou tão feliz vendo vocês assim, parece um sonho. Um sonho que quase não aconteceu por causa do meu medo, disse Helena. Mas aconteceu, lembrou Caio. E isso é o que importa. Quando o sol se pôs completamente, os convidados começaram a ir embora. Dona Márcia se despediu de Mateus, prometendo voltar no próximo fim de semana para aprender mais sobre videogames. Ela parece legal, comentou Mateus. Diferente do que eu imaginava. Como você imaginava? Perguntou Helena. Mais brava, respondeu o menino, dando de ombros. Caio riu. Ela pode ser brava às vezes, mas tem um coração bom. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Helena e Caio se sentaram na varanda da nova casa, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Helena. Do tempo que perdemos, sim, mas não das escolhas que fiz, respondeu Caio. E você? Às vezes me arrependo de ter fugido 3 anos atrás, mas se não tivesse fugido, talvez não tivéssemos valorizado tanto este momento. Caio beijou a testa da esposa. Talvez tenha sido o destino. Talvez precisássemos passar por tudo isso para entender o valor do que temos. Você acredita em destino? Acredito que algumas pessoas nascem para ficarem juntas e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Helena sorriu, acariciando a barriga. Sofia vai crescer em uma família muito diferente da que Mateus conheceu nos primeiros anos, mas igualmente cheia de amor, completou Caio. No quarto ao lado, Mateus dormia abraçado com o urso de pelúcia que Caio tinha dado de presente no primeiro dia em que se conheceram como pai e filho. Na cabeceira da cama havia uma foto da família. Helena, Caio e Mateus na praia, todos sorrindo. Era uma família que tinha se encontrado no meio de uma tempestade, que tinha enfrentado preconceitos e dificuldades, mas que tinha escolhido lutar pelo amor. E você, o que achou dessa história? Ela te emocionou como me emocionou ao contar? Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te tocou. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque é assim que histórias bonitas como essa chegam até mais pessoas que precisam acreditar que o amor verdadeiro sempre vale a pena. 3 meses depois, quando Sofia nasceu com os mesmos olhos cor-de-mel do pai e do irmão, Dona Carmen disse que nunca tinha visto uma família tão bonita.
E Mateus, segurando a irmãzinha no colo pela primeira vez, declarou que agora sim eles eram a família mais feliz do mundo. E eram mesmo.